Caro amigo telespectador, seja bem-vindo. Estamos no ar com mais um programa Família Verzola Recebe, aqui pela Nova TV, Canal 9. E hoje, como sempre, no hall dos grandes assuntos, mais um realmente interessantíssimo, pessoal. Nós estamos no consultório médico do renomado Dr. Marco Antônio Benedetti Filho, ele que é hematologista, clínico geral e responsável pelo Hemocentro aqui em nossa cidade. Ele vai nos contar um pouquinho do seu trabalho, também um pouquinho do trabalho que é realizado no Hemocentro. Dr. Marco, primeiramente, alegria recebê-lo em nosso programa de hoje. Como vai você? Tudo bem, o prazer é meu. Esse é um tema bastante importante e é sempre salutar falar sobre doação de sangue, doação de medula óssea. Muitas pessoas hoje ainda deixam de doar sangue ou deixam de se cadastrar como doadores de medula óssea, às vezes por uma desinformação, por não ter a informação correta. Então eu agradeço esse espaço aqui. Essa é mais uma oportunidade para a gente esclarecer, orientar e chamar as pessoas para comparecer e fazer o seu cadastro. Com certeza, nossa principal intenção hoje é conscientizar você, amigo telespectador, sobre a importância de ser um doador. Para iniciar o nosso programa, doutor, eu gostaria de estar conhecendo um pouquinho da sua vida. Quem é Dr. Marco Antônio Benedetti Filho? Olha, eu sou um filho de Franca, sou nascido aqui, meus pais moram aqui em Franca. Saí para estudar, eu me formei em Juiz de Fora, Minas Gerais. Me formei em 1986 e depois eu fui para São Paulo, fiz uma especialização em Clínica Geral no Hospital do Servidor Público Estadual. Foi lá em São Paulo que eu conheci a minha esposa é médica também, ela é pneumologista e ela é de Belém do Pará e eu sou de Franca. Nós nos conhecemos em São Paulo e depois dessa residência médica em Clínica Geral, eu fiz mais 2 anos de hematologia e hemoterapia no Hospital das Clínicas de São Paulo. E depois eu tive a felicidade de poder voltar para casa. Desde que eu saí, eu sempre tive essa intenção de voltar para Franca, de ficar perto da família, perto do lugar onde eu cresci, e felizmente isso foi possível. Voltei para Franca em 1991. O que é e para que serve o Hemocentro, Dr. Marco? É um local que centraliza a coleta e distribuição de sangue para toda a nossa região. Então nós temos, nessa região de Franca, são 22 municípios, 13 hospitais e toda a parte de doação de sangue é feita no Hemocentro, e esse sangue, depois de todos os exames realizados, eles são distribuídos para os hospitais de Franca e também para esses 13 hospitais da nossa região. Só que o Hemocentro de Franca não faz só esse papel da coleta e distribuição de sangue. Nós temos um ambulatório transfusional. Hoje as pessoas que necessitam de uma transfusão de sangue não precisam mais de internar, então nós temos um grande ambulatório e as pessoas que precisam de transfusão de sangue são transfundidas lá no Hemocentro. Principalmente os pacientes provenientes do Hospital do Câncer. Muitos pacientes que são acompanhados no Hospital do Câncer são encaminhados ao Hemocentro para fazer a sua transfusão de sangue. E além disso, nós acompanhamos vários pacientes com anemia falciforme, temos muitos pacientes na região com anemia falciforme, pacientes com distúrbio de coagulação, como hemofilia, doença de von Willebrand. Todos eles são acompanhados no Hemocentro e recebem o seu fator 8, fator 9, no caso de hemofilia B. E acompanhamos também vários outros pacientes com doenças genéticas, pacientes com doença de Gaucher, mucopolissacaridose. Então, nós temos um centro de infusão de medicamentos acompanhando esses pacientes com doenças genéticas. Além disso, o Hemocentro também tem uma finalidade de treinamento. Então, periodicamente promovemos treinamentos para as equipes que trabalham nas agências transfusionais, nos bancos de sangue da região. Desde médicos, profissionais de enfermagem, biologistas, são treinados no Hemocentro para atuar nessas agências transfusionais. Agora, ultimamente, Dr. Marco, muito se noticiou pela imprensa local sobre a doação de medula óssea.
Foi um assunto que muito se noticiou pela imprensa, tanto falado, escrita, televisiva e tudo mais. E me diga agora, surgiu recentemente uma lei, uma polêmica muito grande, inclusive a gente estava conversando aqui em off antes de iniciar o programa, sobre essa lei que limitava o número de doadores, correto? Eu gostaria que você desse uma explicação geral aos nossos telespectadores. Nós temos um cadastro nacional de doadores de medula óssea e hoje qualquer pessoa que se cadastra como doador, seja aqui no estado de São Paulo, na Bahia, em Brasília, Rio Grande do Sul, todos se cadastram em um mesmo centro que é o REDOME, que é o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. E o nosso banco de dados, o nosso número de doadores cresceu muito, principalmente nos últimos 10 anos. Automaticamente as informações deles são enviadas para o Banco Internacional e se pesquisa se há um doador nesse Banco Internacional. E se houver um doador, existe um processo para a coleta desse material e para o encaminhamento da medula para fazer o transplante no Brasil. O problema é que, mais recentemente, várias pessoas que moram em outros países, que também necessitavam de um transplante, quando não tinha um doador lá, começou a consultar o Banco Nacional. E daí se viu que nós temos muitos problemas no nosso banco. Com alguma frequência acontece de se localizar um doador no banco de dados brasileiro, e quando se tenta localizar efetivamente esse doador, ele mudou de telefone, ele mudou de endereço, ele não avisou o Hemocentro, e quando você tenta localizar efetivamente esse doador, ele não é localizado. Isso aconteceu algumas vezes e também começou a acontecer um outro problema de aparecer uma pessoa que precisa do doador ser localizado e ele informar que não quer mais ser um doador. Às vezes, quando ele se cadastrou como um doador de medula óssea, ele foi sensibilizado por um doador, por uma pessoa que precisava do transplante, e ele solidariamente se cadastrou pensando em doar para aquela pessoa. Só que depois de 3, 4, 5 anos, surgiu uma outra pessoa que precisava e precisa exatamente da medula dessa pessoa, e às vezes ela já não quer ser mais doadora. O Brasil corria o risco de ser descredenciado desse banco internacional por dificuldades desse banco de dados, que começou-se a questionar: puxa, mas um país que tem 3 milhões de pessoas que se prontificaram a doar, mas quando você precisa, nem consegue achar essa pessoa. Foi por isso que surgiu, em maio do ano passado, essa portaria do Ministério da Saúde, que não foi só uma questão de custo, mas foi uma tentativa de reorganizar e principalmente evitar grandes campanhas num curto intervalo de tempo, porque houve uma leitura por parte do Ministério da Saúde que os problemas aconteciam mais quando se coletava um grande número de amostras num final de semana, e às vezes você cadastrando 1.000, 2.000 pessoas num final de semana, você não tinha tempo hábil para esclarecer essas pessoas adequadamente. Perfeitamente. Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em instantes. Promoção Trio de Prêmios Magazine Luiza. Você compra 1, 2, 3 vezes até o fim do ano e concorre a esse trio: casa, carro zero e R$20.000 em prêmios. Promoção Trio de Prêmios Magazine Luiza. Participe! Programa do Verzola, 50 anos no ar. Nós estamos nos estúdios da Rádio Imperador na hora do meu programa. E eu estou fazendo um apelo para vocês para a campanha do óleo. Nesse mês de setembro é a campanha do óleo, Programa do Verzola. Tudo será destinado ao lar de Ofélia. Uma latinha de óleo será muito importante. Postos de entrega, Jornal de Arda Franca, na creche Ângelo Verzola e aqui na Rádio Imperador. O Verzola precisa de você. Apoie o Sindicato dos Comerciários de Franca. A luta pelo associado. Entregadores são bem-vindos. Químico
médicos também. Acolhemos marceneiros, adestradores, vem! Podem vir ascensoristas, esportistas, guitarristas, aceitam-se oculistas. Amadores não insistam, não nos leve a mão, mas essa escola é pra profissional. Skol Profissa. É retornável, é pra profissional. Se for dirigir, não beba. Escritório Dr. Fábio Liporoni. Confiança e transparência. Sinta-se seguro ao fechar o seu negócio em um escritório conceituado e tradicional. Há mais de 50 anos garantindo tranquilidade aos seus clientes, principalmente nas áreas de aposentadorias e pensões. Aqui no escritório Dr. Fábio Liporoni você encontra, além de uma eficiente equipe contábil, grandes projetos no setor imobiliário como vendas de terrenos, loteamentos próprios e de terceiros. O edifício da Canastra, na cidade de Rifanha, faz parte do hall de empreendimentos bem-sucedidos no setor imobiliário. Aguardem, em breve mais lançamentos para serem comercializados até o fim deste ano. Escritório Dr. Fábio Liporoni, Avenida Major Nicásio, 1680, Centro. Promoção Trio de Prêmios Magazine Luiza. Você compra uma, duas, 3 vezes até o fim do ano e concorre a esse trio. Casa, carro zero e 20 mil reais em prêmios. Promoção Trio de Prêmios Magazine Luiza. Participe! Estamos de volta com o programa Família Verzola Recebe. Dr. Marco, me diga agora, o telespectador que está nos assistindo agora, se ele quiser ser um doador de medula óssea, o que ele deve fazer? Existe algum impedimento para alguma pessoa que seja um doador, uma doadora? A pessoa, para se cadastrar como doadora de medula óssea, ela tem que ter entre 18 e 55 anos de idade e deve ter boa saúde. Só isso. O processo é bastante simples. Existem diferenças assim, entre ser um doador de sangue e o doador de medula óssea. Desde as regras. Então, assim, para a pessoa ser um doador de sangue, ela tem que ter entre 16 e 67 anos de idade. Só depois que ela completa os 68 anos é que ela não pode mais doar sangue. Para ser um doador de medula, a pessoa colhe 10 ml de sangue, nem precisa de estar em jejum. E com esses 10 ml de sangue já é feito o HLA, que é o exame de histocompatibilidade, cujo resultado vai ser encaminhado para o Redome. Agora, muitas pessoas comparecem não para doar sangue, mas especificamente para fazer o seu cadastro como doadores de medula óssea. Esse é um processo muito mais rápido, muito mais simples, porque a pessoa preenche um pequeno cadastro e colhe 10 ml de sangue e já é liberado logo em seguida. Nós aqui em Franca sempre tivemos o costume de fazer o cadastro de doação de medula óssea junto com a doação de sangue. Mas principalmente nessas campanhas, como foi a campanha da Ana Laura e como tem sido nessa campanha mais recente da Carolina Parzebski, muitas pessoas têm comparecido para fazer o seu cadastro como doador de medula óssea num processo rápido, porque quando a pessoa comparece para doar sangue, existe todo um roteiro, toda uma entrevista e a própria coleta do sangue, que é de 450 ml, e esse processo todo demora em torno de 45 minutos, 50 minutos, que é o processo da entrevista, da pré-triagem, aferir pressão, fazer exame de anemia, tudo isso tem que ficar pronto antes da pessoa doar sangue. Quando a pessoa vai se cadastrar como doador de medula óssea, é feito só uma coleta de 10 ml de sangue e normalmente não é feito nem a sorologia. Assim, mas não é feito sorologia para HIV, para hepatite B, para hepatite C, quando a pessoa se cadastra como doador de medula óssea? Olha, não em um primeiro momento. Por quê? Porque quando a pessoa se cadastra como doador de medula óssea,
Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos para que ela seja chamada e necessariamente ela vai ter que repetir todos esses exames se ela for chamada um dia para efetivamente fazer a sua doação. Então, nesse primeiro momento, não é tão importante esses exames. Então, num primeiro momento, é feita uma coleta de 10 ml, é um processo rápido e a pessoa já é liberada. E estamos numa época que muitas pessoas estão comparecendo só para fazer o seu cadastro como doador de medula óssea e falam, olha, um outro dia eu volto para ser um doador de sangue, porque hoje estou com pressa e vou só retirar os 10 ml. Perfeitamente possível, é um processo bastante simples. Por exemplo, uma pessoa que está com a leucemia, no caso, ela não tem sintomas? Como que funciona a doença da leucemia? Ela não apresenta nenhum tipo de sintoma? Como que a pessoa descobre que ela está com a doença, no caso? Ela tem sintomas. É importante esclarecer que existem vários tipos de leucemia, nem toda leucemia é igual. Então, nós temos leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica, leucemia linfocítica aguda, leucemia linfocítica crônica. Para se ter uma ideia, alguns tipos de leucemia nem necessitam de tratamento. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma leucemia linfocítica crônica, a leucemia linfocítica crônica muitas vezes acontece numa pessoa que é mais idosa. Muitas vezes essa pessoa não tem sintomas e muitas vezes ela não requer um tratamento, ela precisa de um acompanhamento para verificar se um dia ela vai precisar de tratar. É diferente, por exemplo, de uma leucemia aguda, a leucemia mieloide aguda ou a leucemia linfocítica aguda, quando elas acontecem, elas trazem muitos sintomas. A pessoa tem uma febre muito persistente, sem foco infeccioso aparente. A pessoa fica pálida porque ela tem anemia, ela tem distúrbios de coagulação de sangue, fica com manchas roxas pelo corpo. É comum ter sangramento de nariz, sangramento de gengiva, porque as células do sangue ficam alteradas. E todas essas alterações chamam muito atenção. Geralmente uma pessoa que pode precisar de um transplante de medula, ela tem uma leucemia aguda, uma leucemia mieloide aguda, uma leucemia linfocítica aguda, e na maioria das vezes, quem precisa de um transplante é uma pessoa que foi submetida a uma quimioterapia, não respondeu à quimioterapia e essa pessoa ainda tem uma chance de sobreviver se ela for submetida a um transplante de medula óssea. Vamos a mais um intervalo comercial e voltamos já. Promoção Trio de Prêmios Magazine Luiza. Você compra 1, 2, 3 vezes até o fim do ano e concorre a esse trio: casa, carro zero e 20 mil reais em prêmios. Promoção Trio de Prêmios Magazine Luiza. Participe! Ana Maria Bolos e Tortas é o primeiro nome para o sucesso da sua festa. Bolos, tortas, a categoria de quem realmente conhece o melhor. Para suas festas, o grande sucesso. Ana Maria Bolos e Tortas, à sua inteira disposição. 3725-9052, Franca. Programa do Versola, 50 anos no ar. Nós estamos nos estúdios da Rádio Imperador na hora do meu programa. E eu estou fazendo um apelo para vocês para a campanha do óleo. Nesse mês de setembro é a campanha do óleo Programa do Versola. Tudo será destinado ao lar de Ofélia. Uma latinha de óleo será muito importante. Postos de entrega, Jornal Diário da Franca, na creche Ângelo Versola e aqui na Rádio Imperador. O Versola precisa de você. Apoie o Sindicato dos Comerciários de Franca, a luta pelo associado. Sempre boas oportunidades de divulgar grandes profissionais no programa Família Versola Recebe. Advocacia e consultoria jurídica Dr. Expedito Rodrigues de Freitas. Uma equipe para prestar o melhor atendimento na área jurídica e também aposentadoria. Dr. Expedito Rodrigues de Freitas, Campos Sales 2492, 3722-3811. Promoção Trio de Prêmios Magazine Luiza. Você compra 1, 2, 3 vezes até o fim do ano e concorre a esse trio: casa, carro zero e 20 mil reais em prêmios. Promoção Trio de Prêmios Magazine Luiza. Participe! Estamos de volta com o programa Família Versola Recebe, aqui pela Nova TV, Canal 9.
Doutor Marcos, falando ainda um pouquinho sobre o transplante de medula, sobre a doação de medula. Quando se encontra um doador compatível? No caso, como é feito o transplante? É uma coisa demorada, é difícil, é dolorido? Como que é? É uma coleta de 10 ml de sangue na veia e um cadastro que é feito bem rápido. Agora, pode ser que daqui a 2 anos, 3 anos, 4 anos, o REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, entre em contato com a pessoa. Fulano, você se cadastrou como doador de medula óssea e agora tem aqui uma pessoa que tem uma leucemia e que precisa de um transplante, ele é idêntico a você. Você ainda quer ser um doador? Quero ser um doador. Então, vai ser marcado aqui na nossa região, o procedimento é sempre feito no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Então, é marcado para essa pessoa um dia para que ela vá ao Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, com dia e hora marcado. Essa pessoa vai passar por vários exames, aí sim, exames sorológicos, hepatite B, hepatite C, HIV, vários outros exames para saber se essa pessoa realmente está bem, e pode fazer a sua doação com segurança. E é marcado então um dia para fazer a coleta efetivamente da medula. Como que é feita essa coleta da medula? Existem 2 processos. Um que é através de uma anestesia, a pessoa é submetida a uma raquianestesia, ou às vezes até a uma anestesia geral. Isso é avaliado pela equipe e o paciente é informado. E é feito então uma punção do osso do quadril, do osso da bacia, com uma agulha, punciona-se de um lado e do outro lado e aspira um sangue que tem dentro do osso. E isso também é uma coisa importante para ser esclarecido, porque muitas pessoas confundem a medula espinhal com a medula óssea. A medula óssea é um material que fica dentro dos ossos. Todos os ossos têm uma casquinha mais dura por fora e por dentro tem um material esponjoso que é rico numa célula que é chamada de células-mãe. O local mais fácil para coletar essas células é no osso da bacia, é uma punção com uma agulha e se aspira o sangue que tem dentro do osso. Esse sangue ele é filtrado e é colocado numa pequena bolsa plástica que fica muito parecida com uma bolsa de sangue comum. E a pessoa que vai receber o transplante de medula óssea, ele passa por uma quimioterapia e de tal maneira que no dia do transplante ele recebe essa infusão da medula óssea na veia, como se fosse uma transfusão de sangue. E as células da medula, elas têm um tropismo pela medula e elas, quando infundidas na veia, elas se acomodam na medula daquela pessoa, do receptor, de tal maneira que em 3 semanas a pessoa começa a produzir uma medula idêntica à da pessoa que doou. Já existe um outro processo que não requer a internação de um dia e nenhum tipo de anestesia, que é uma coleta através de um processo que chama aférese. Nesse outro processo, a pessoa recebe uma injeção de um medicamento que faz com que temporariamente as células da medula circulem no sangue e através de uma punção na veia, essas células passam por um equipamento que separa as células de medula óssea, que também vai para uma bolsinha e vai ser infundido no receptor. Então, existem 2 processos, um que envolve uma anestesia e a pessoa fica internada de um dia para o outro, e um outro que colhe da própria veia sem precisar de anestesia, sem precisar de internação, e é um processo totalmente seguro. E quando a pessoa faz uma doação de medula óssea, aquela medula doada, ela é totalmente refeita no organismo e não fica faltando nada. Aí isso, muitas vezes, a pessoa que é um doador, ela pergunta, mas se eu doar para alguém e um dia algum familiar meu precisar, eu poderia doar novamente? Não tem problema nenhum. A medula doada é totalmente refeita no organismo. Infelizmente, doutor Marco, o nosso horário terminou. É um assunto realmente muito legal. Quem sabe um dia a gente volte a falar um pouco mais sobre isso, porque realmente chama a atenção dos nossos telespectadores. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse aqui na tela do nosso programa o dia e os horários em que a pessoa pode ir ao Hemocentro e fazer a sua doação.
O Hemocentro de Franca funciona na Avenida Dr. Hélio Palermo, 4181. O telefone é o 3402-5000 e o Hemocentro de Franca funciona de segunda a sábado, segunda até às 19 horas, das 7 às 19, tem um horário mais estendido, terça, sexta-feira, das 7 às 17 e aos sábados até meio-dia, das 7 ao meio-dia. Então, todos vocês que estão nos acompanhando, compareçam, façam sua doação de sangue, seja um doador regular de sangue e cadastre-se como medula óssea. É possível que em algum local do Brasil exista alguém que precise de um transplante e que só eu tenho uma medula compatível. Só eu posso mudar a história de vida daquela pessoa se eu for compatível com ela. Então, isso é uma coisa muito séria, é 1 para 100 mil. É importante que muitas pessoas se cadastrem, porque isso aumenta a chance dessas pessoas. Espero por você na próxima semana com mais um programa Família Verzola Recebe. Acompanhe-nos também através do nosso site www.familiaverzola.com.br. Até lá!